Olá, farofeiros pidemanos. Bem-vindos a mais um Sextou com Farofa. Hoje eu vou continuar aquela lista lá da semana passada que está passando aqui no card sobre os 10 maiores filmes de terror de todos os tempos para você assistir nesse fim de semana de Halloween, né não, malandro? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. No nosso quinto lugar, nós temos um filme que já vai gerar controvérsia aqui entre vocês. Alien, o oitavo passageiro de 1979. É o segundo longa-metragem do diretor Ridley Scott, que hoje é um dos maiores diretores de ficção científica do mundo. E ele traz pra gente um dos maiores clássicos modernos do terror. Sim, Alien é um filme de terror, além, claro, de ficção científica. Ele conta a história da tripulação de uma nave mercante chamada Nostromo, que estava lá no seu sono criogênico, estavam congeladinhos, voltando para casa depois de uma missão. E eles são acordados porque um pedido de ajuda de uma cápsula alienígena chega lá na nave e eles vão investigar. Quando eles chegam nessa cápsula, tem ovos de alienígenas lá. E aí começa toda a treta. Eu não vou dar spoiler. Mas já tem mais de 40 anos. Não tem problema, meu amigo. Vai assistir o filme para ter a experiência, tá? O filme foi indicado a 2 Oscars. Melhor direção de arte e levou melhores efeitos visuais. Já no Saturn Awards, aquele prêmio que eu falei com vocês, que premia filmes de ficção científica, fantasia e de terror, ele foi indicado a alguns prêmios, mas ele levou melhor direção para o Ridley Scott, levou melhor atriz coadjuvante para Veronica Cartwright, essa aí que está aparecendo aí na tela, e levou o melhor filme de ficção científica, sim, porque Alien não era tido como um filme de terror e tal, era mais ficção científica. Hoje as duas comunidades aceitam muito bem o filme. Além, claro, de ter sido indicado a melhor roteiro, melhor maquiagem, melhores efeitos especiais e melhor atriz para uma jovem atriz que estava no começo de carreira chamada Sigourney Weaver. Sim, a grande Sigourney Weaver. Na época ela já tinha 30 anos, mas estava no começo de carreira ainda. E depois desse filme ela ia ser indicada a 3 Oscars, sendo que o primeiro deles foi pela sequência de Aliens. What? What the fuck? Bom, Alien é um clássico moderno que sabe misturar muito bem ficção científica com terror e tem uma leve poesia sombria de Edgar Allan Poe, talvez. Esse filme está no Star Plus e é o nosso quinto lugar. No nosso quarto lugar está O Iluminado, de 1980, senhoras e senhores. 41 anos se passaram, sim, você está ficando velho. Esse foi um dos últimos filmes escritos e dirigidos por uma das mentes mais brilhantes do cinema mundial, chamada Stanley Kubrick. Sim, ele é controverso, mas ele é um puta diretor. Tenho que falar do cara. Esse filme trata a história da família Torrance, que vai para um hotel no inverno, lá um hotel bem isolado, cheio de neve e tudo mais. E aí essa família começa a ser destroçada, começa a ser destruída por uma figura meio maligna que fica lá atormentando a cabeça do pai, do Jack, interpretado pelo já veterano na época Jack Nicholson, que tem nem o que dizer do Jack Nicholson, né? E aí essa família começa a ser despedaçada porque o pai fica loucaço, né? Então fica super violento e tudo mais. Esse filme tem vários momentos de bastidores muito famosos, né? Tem os retakes do Kubrick, infinitos, porque isso é uma característica do Kubrick, de sempre regravar. Os atores ficam exaustos. Né? Na época, esqueci quem era a namorada do Jack Nicholson na época, dizia que ele chegava em casa das gravações, tombava na cama e ia dormir. Só isso que ele fazia todos os dias durante as gravações. Tem também os ataques de nervo
da Shelley Duvall, que era a protagonista, né, junto com o Jack Nicholson, a Wendy, a esposa dele, que o Kubrick não deixava ela em paz durante as gravações e ela ficava muito nervosa com isso tudo. Tem também as diferenças entre o romance do Stephen King e o filme, né? O Stephen King até não gostou muito do filme, do que o Kubrick entendeu do romance e botou no filme, né? Mas isso tudo já é famoso. O que eu trago para vocês são duas curiosidades que eu achei interessantes. E as duas sobre essa cena aí, que é a cena mais icônica desse filme, tá? E uma das mais icônicas do cinema, olha só. Here's Johnny! Então, tu viu aí que o Jack Nicholson quebra a porta, tá. Os cenógrafos, eles criaram uma porta super frágil, né, para que ele viesse com a marretada, com a machado, né, e quebrasse com ela com mais facilidade. Só que eles esqueceram de perguntar pro Jack Nicholson sobre o passado dele como um bombeiro voluntário, malandro. Então o cara quebrava a porta com machado o tempo inteiro. Então ele quebrou a porta foi, se destroçou toda. O pessoal, a gente tem que fazer uma porta mais rígida, né? E aí foram construir uma outra porta, ele foi lá quebrar, aí essa porta foi a porta que foi gravada no filme, como você viu aí na cena. E outra coisa é sobre a famosa frase que todo mundo conhece, Here's Johnny! Essa frase, ela era de um talk show dos Estados Unidos, né? Esses programas tipo Jô Soares, tipo The Noite com Danilo Gentili, esses programas eram muito famosos, são muito famosos nos Estados Unidos. E esse programa específico, o The Tonight Show starring Johnny Carson, que ficou no ar por 30 anos, durante os anos 60 até os anos 90, e o anunciante, né, tipo o Diguinho Coruja dos caras, desse programa, ele sempre anunciava o Johnny Carson, que era o apresentador, com essa frase, Here's Johnny! E na época, na hora das gravações, isso foi um improviso de Jack Nicholson. E aí o Kubrick, que é britânico, não entendia porra nenhuma, não entendeu nada dessa frase entrar, ele só gostou, ficou legal e foi pro filme. Depois que ele foi descobrir que essa frase se tratava desse talk show. Acho que você também não sabia disso. Esse filme foi indicado ao Saturn Awards de melhor filme de terror, melhor direção e melhor trilha sonora, mas ele venceu na categoria de melhor ator coadjuvante para o Scatman Crothers, que faz um personagem importante no filme, né? Não vou dar spoiler. Ao mesmo tempo, ele foi indicado ao Framboesa de Ouro, que é aquele prêmio que eu já falei para você aqui, que isso aqui premia os piores do ano, né? E foi indicado a pior direção e a pior atriz para Shelley Duvall. Tadinha, né? A mulher sofreu pra cacete na mão do Kubrick. Embora esse filme não seja muito parecido com o romance do Stephen King, o Iluminado do Stanley Kubrick, ele é uma jornada arrepiante à loucura, olha só, uma arrepiante jornada à loucura. E isso fica muito evidente com essa virada de humor do personagem do Jack Nicholson, que é um primor de atuação. Esse filme está disponível em várias plataformas, no Globoplay, no Telecine e na HBO Max. É o nosso quarto lugar, O Iluminado. Antes do nosso pódio, você já sabe que eu sempre interrompo nessa parte para você ter aquele seu tempo de respiro, para você ir lá curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, ativar o sininho, galera, é muito importante. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Segunda tem resenha, quarta tem megafone e às sextas-feiras estou aqui com vocês no Farofa. Beleza, galera? Dá essa moral pra gente. No nosso terceiro lugar, nós temos um dos filmes mais assustadores que eu já vi na minha vida. O Bebê de Rosemary, de 1968. Sim. Mais um filme dirigido e escrito por um controverso diretor, Roman Polanski, tá? Esse filme conta a história de um jovenzinho casal que vai e compra um apartamento novo, né? Um novo lar. Eles encontram um novo lar. E aí a mulher aparece misteriosamente grávida e do nada ela
fica com uma paranoia de que ela tem que proteger esse bebê dentro da barriga dela a qualquer custo. E aí começa o terror, cara. Bom, esse filme ele é tido pela crítica e também pelo próprio autor do livro original, né, que deu origem a esse filme, como uma das melhores adaptações de livro de todos os tempos. Não é pouca coisa, a gente vê tanta merda aí produzida baseada em livros que não é mole não, hein? E apesar das controvérsias do Roman Polanski, né, que não é uma parada muito leve, né, ele foi condenado, ele foi preso por estupro de menor, de uma menina chamada Samantha Geiger, não lembro agora o nome dela, Samantha Geimer. Ela tinha só 13 anos na época, tá? E ele foi condenado, foi preso, mas ele saiu da cadeia um pouco antes da condenação dele terminar, e o juiz que condenou ele jurou que assim que ele pisasse, porque ele fugiu para a Europa, né, em 78, e nunca mais voltou aos Estados Unidos. Então esse juiz jurou que quando ele pisasse nos Estados Unidos ele ia ser preso. Só que o juiz morreu, mas mesmo assim ele não volta para os Estados Unidos, porque assim que ele pisar na América ele vai ser preso imediatamente. Mas apesar disso ele é um gênio, né, do cinema, né? E essa genialidade ela fica evidente em alguns momentos, tá? Tem uma cena clássica, digamos assim, que é da Mia Farrow, que é a Rosemary, atravessando um trânsito no meio dos carros, né? E aquilo é um trânsito real, tá? E aí ninguém queria gravar, o Polanski falou, dá essa câmera aqui, pegou a câmera e atravessou com ela para filmar a cena. E aí ele dizia para ela, tipo, ninguém vai atropelar uma grávida, né? E os carros passando, e ela passando no meio dos carros, aquilo é um trânsito real. E também os planos de sequência, né? O primeiro tour pelo apartamento, a cena da lavanderia, não vou dar spoiler, né? Outras cenas também de plano sequência, né? Que são cenas que são diretas, né? Com um corte, 2 cortes ou com nenhum corte às vezes. O produtor do filme, William Castle, ele jurava que o filme era amaldiçoado, igual outros filmes que a gente já conhece, O Exorcista e tudo mais, que essas produções, ele dizia que O Bebê de Rosemary também era amaldiçoado, porque no ano seguinte, em 69, a Sharon Tate, que era namorada do Roman Polanski na época, ela e um grupo de amigos foram assassinados pela família Manson. Você lembra, né? O Charles Manson, aquele cara que tinha suástica na testa, que era um maluco, um lunático lá dos Estados Unidos, criou uma seita de jovens e drogas e tudo mais, e iam assassinando a galera. A Sharon Tate foi uma delas, ela era uma atriz também de Hollywood, namorada do Roman Polanski, que ela foi morta. E o William Castle dizia que isso era parte da maldição do Bebê de Rosemary. Fora outros probleminhas de saúde que esse cara teve também no meio, e aí ele ficou recluso por alguns anos, né? Ele morreu já há quase mais de 40 anos, mas ele ficou recluso até muito pouco antes dele morrer. E a Mia Farrow, que é a atriz principal, que é a Rosemary, ela deu um show de atuação. E ela foi indicada a todos os prêmios por essa atuação, menos o Oscar, né? E isso é considerado como uma das maiores esnobadas da história da premiação. Mas o filme tem um Oscar de atriz coadjuvante para a Ruth Gordon e também uma indicação para melhor roteiro, além de ter recebido vários prêmios na Europa. Bom, Bebê de Rosemary é um filme assustador que mistura satanismo com gravidez, mas é mais perturbador do que parece, né? É muito difícil de assistir, e isso muito graças às atuações da Mia Farrow e da própria Ruth Gordon, que levou o Oscar. Esse filme está disponível no Telecine. No nosso segundo lugar, temos um clássico do terror contemporâneo, Corra, de 2017. Dirigido e escrito pelo agora rei do afroterror, Jordan Peele. Esse filme se trata sobre um homem negro que namora uma menina branca e ele vai conhecer os pais dela durante um fim de semana.
ele não tem uma boa impressão da família dela, logo assim de cara e tal. E depois ele prova que ele estava certo, depois que um segredo assustador é revelado para ele. O Jordan Peele, né, o diretor e roteirista, ele disse que o Daniel Kaluuya, que é o protagonista do filme, ele arrebentou nos testes porque ele fez uma cena. Aquela cena que ele chora. Quem viu vai saber o que eu estou falando. Aquela cena que ele está chorando. Ele fez aquela cena nos testes 5 vezes. E o Jordan Peele disse que ficou impressionado porque ele chorava. A primeira lágrima escorria sempre no mesmo momento em todos os vídeos. Isso é muito difícil. Para quem é ator sabe, isso é muito difícil você controlar isso. E o cara conseguiu fazer essa parada de chorar todas as vezes, todos os 5 takes do mesmo jeito. Na sua primeira direção, o Jordan Peele, ele já se tornou o primeiro afro-americano a arrecadar mais de 100 milhões de dólares em um trabalho de estreia. Além disso, ele foi o primeiro negro a ser indicado a melhor produtor, a melhor diretor e a melhor roteirista no mesmo ano do Oscar. E ele levou melhor roteiro original, sendo o primeiro negro a levar o prêmio. Além dessas indicações, o Daniel Kaluuya foi indicado a melhor ator. No Saturn Awards, já expliquei para vocês o que é o Saturn Awards, ele foi indicado, ele levou, na verdade, o melhor filme de terror, e o Daniel Kaluuya foi indicado a melhor ator, o Jordan Peele foi indicado a direção e roteiro, e a montagem também foi indicada. Esse filme é engraçado, tem cenas muito engraçadas, ele é assustador, bastante assustador, e um tanto quanto instigante, principalmente pelas questões sociais que ele trata. Tá? E é um passeio, cara, é um passeio entre terror e comédia. Claro que esse filme é um filme de terror, principalmente para quem é negro, né? Se vê naquela situação dele, o terror eu imagino que seja muito pior, porque você sente na pele, literalmente. Tá? Mas o filme é muito bom, ele é super divertido, não divertido de estou me divertindo, não, é divertido de você estar gostando de assistir aquela obra-prima. Né? Corra é isso, é uma obra-prima do terror, é o nosso segundo lugar. E está disponível, quase que eu me esqueço, está disponível no YouTube para aluguel por apenas R$ 9,90. Chegamos no primeiro lugar e vocês estavam olhando para o primeiro lugar o tempo inteiro. Psicose, de 1960, do rei do suspense, Sir Alfred Hitchcock. Sim. Esse filme é baseado num romance que conta a história de uma secretária de uma empresa qualquer, que foge com 40 milhões de dólares de um dos clientes dessa empresa. E aí ela se depara com o Hotel Bates, ou Motel Bates. E o seu dono, Norman Bates. Só de falar esse nome eu já fico todo arrepiado, de verdade. Esse filme tem uma das cenas mais clássicas, mais icônicas de todos os tempos, uma das cenas mais replicadas em vários filmes, de vários jeitos possíveis, que é a cena do banheiro, a cena do chuveiro. Né? Solta ela aí, editor, por favor. Essa cena, ela é tão foda que existem algumas características, algumas curiosidades, na verdade, sobre ela. O Hitchcock, ele queria essa cena sem música de fundo, só ela em silêncio. E aí o Bernard Herrmann, que é o maestro responsável pela trilha sonora, falou: não, deixa eu colocar uma musiquinha aqui nessa cena. E aí ficou essa parada sinistra do... que é icônico, cara. Qualquer coisa que você faça hoje, você pensa nessa... Quer dizer,
com todo o cuidado do mundo para o que eu vou falar, né? Tudo que você imagina, tipo, uma faca chegando, você já imagina, né, essa música, né? E o Hitchcock, ele gostou tanto da trilha sonora e tanto dessa cena especificamente, que ele dobrou o salário do maestro, e ele dizia em entrevistas que 1/3 do filme, do efeito que Psicose passa, vem da música, cara. Existem relatos de pessoas que pararam de tomar banho em chuveiro por causa dessa cena. E uma dessas pessoas é a própria atriz dessa cena, a Janet Leigh. Ela contava que ela não se importou de fazer a cena, mas depois que ela assistiu ao filme, ela ficou espantada de como as mulheres ficam vulneráveis no chuveiro. Isso, 1960, né, gente? E ela decidiu que ela não ia mais tomar banho de chuveiro, só de banheira, e assim ela fez até o final da vida dela. Esse filme foi indicado a 4 Oscars. Eles: melhor atriz coadjuvante para a própria Janet Leigh, melhor direção para o Hitchcock, melhor fotografia em preto e branco e melhor direção de arte em preto e branco. O que falar para resumir Psicose? Psicose, ele é o melhor filme de terror de todos os tempos. Isso é na minha opinião, tá? Porque ele junta muitos elementos para um bom suspense, né? Para um bom terror. Uma trilha sonora sinistra, que a gente acabou de falar. Tem uma puta reviravolta, que eu não posso falar, que é spoiler. Tanto que o Hitchcock, ele tinha muito medo de spoiler, né? E aí ele não entregou todo o roteiro para os atores, ele só entregou a parte final do filme quando ele foi gravar. Tipo, hoje de gravar, então vocês vão ler o roteiro para a gente poder gravar, para não vazar. Eles tiveram que fazer juramento. Eles tiveram que fazer juramento com a mão levantada assim, não, eu juro não levar spoiler antes. Cala a boca! Para não vazar nada do filme. E essa reviravolta é uma das maiores do cinema de todos os tempos. Não posso falar o que é, mas é um filme tão antigo que você já deve ter visto. E as atuações de tirar o fôlego, tanto da Janet Leigh quanto do Anthony Perkins, né, que faz o Norman Bates. Então, esse filme está aqui, e isso tudo é muito bem amarrado por Alfred Hitchcock, o rei do suspense. É o nosso primeiro lugar na lista e está disponível no Telecine. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esses 2 vídeos que a gente fez sobre esse top 10 de filmes de terror para você entrar no clima do Dia das Bruxas, entrar no clima do Halloween. Vocês devem ter sentido falta daquelas franquias mais famosas, tipo Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Jogos Mortais e tal. Eu vou falar um pouco mais sobre essas franquias hoje à noite. Se você está vendo esse vídeo aqui na hora que ele está saindo ao meio-dia, hoje à noite no Instagram vai sair um videozinho de mim falando um pouco rapidamente assim sobre essas franquias, só para não deixar passar em branco, né? E a única menção honrosa que eu falei para vocês, como nós estamos fazendo uma homenagem ao Dia das Bruxas, ao Halloween, claro que não devia ficar de fora Halloween, né? O filme que conta a história do Michael Myers, o assassino mascarado e tal. Ele é uma das franquias que eu decidi deixar de fora, mas é óbvio que eu tinha que falar aqui no vídeo porque estamos fazendo para o Halloween. E aproveitar o gancho de que está nos cinemas o 3º filme dessa trilogia. Aí você para e pensa, pô, mas tem filme pra cacete do Halloween, não é uma trilogia. A galera decidiu esquecer. Só tem o primeiro filme, aquele lá, um clássico de 78. O filme que saiu em 2018, que é como se ele tivesse voltado. E esse filme que saiu agora em outubro, está no cinema. A trilogia do Michael Myers com a Jamie Lee Curtis, que é filha da Janet Leigh, de Psicose. Fechando então, galera, espero vocês na segunda-feira no Resenha, beleza? Sexta-feira que vem estarei eu aqui novamente conversando com vocês. Semana que vem tem Eric de volta, malandro, beleza, galera? Então, até a próxima e valeu!